Obrigado. Bom dia a todos. O pessoal aí no fundo está escutando bem? Ótimo. Bom, então agradeço a presença de todos, ainda mais num dia frio como esse, né? Levantar da cama não é fácil. E agradeço a nossa dirigente encarnada e a própria casa, né, pela mais uma oportunidade de falar aqui com vocês. E hoje eu vou comentar sobre um assunto que são as tão famosas virtudes que nós escutamos no nosso dia a dia. Às vezes escutamos partes delas, como paciência, enfim. E só que as pessoas, infelizmente, não as possuem. Ou se possuem é um ou outro. Dá para contar nos dedos as pessoas virtuosas no nosso planeta. E pela falta delas é que a gente está passando por tudo isso que nós estamos passando. Então, eu vou explicar um pouquinho mais o que significa elas, as virtudes, e como a gente pode conquistá-las. Tá? Bom, então para a gente começar, a gente precisa entender o que significa a virtude. Então, segundo o nosso dicionário, a virtude é a qualidade do que se conforma com o considerado correto e desejável do ponto de vista da moral, da religião, do comportamento social, etc. Ou seja, a virtude é uma qualidade em que é desejável a pessoa ter para uma boa convivência na sociedade, para uma elevação moral e também na religião. Tá? Mas o que a doutrina espírita entende com essa virtude? Ela entende que a virtude, no mais alto grau, é o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem o homem de bem. Eu vou fazer uma pergunta aqui para vocês. Quem aqui se considera um homem de bem? Levanta a mão. Pode levantar, gente. Não tenham medo. Levantem. Se todo mundo passou desodorante, pode levantar. Vocês se consideram um homem de bem. Então, até o final da palestra, a gente vai ter um pouco mais de noção se vocês se consideram um homem de bem ou não. A virtude, para a língua portuguesa, é uma qualidade que é essencial para a sociedade, para a moral. No significado da doutrina, ela é muito mais profunda. Por quê? Porque ela fala que a virtude e o conjunto delas é que faz o homem de bem, que é o que a gente precisa na nossa sociedade, homens de bem. Então, a doutrina ela vai muito mais profunda, vai muito mais além nessa questão da virtude. E essa questão dessa palavra que a gente está falando aqui, insistentemente, ela não é de hoje. Você pode falar para mim, nossa, Anderson, mas a doutrina é nova, os pensadores, digamos assim, são novos. A gente começou agora a pensar nisso. Não, infelizmente não. Isso é um conceito filosófico que vem lá desde Sócrates. Tá? Então, infelizmente, nós já falamos sobre virtudes, como adquiri-las, como buscá-las, a importância dela desde antes de Cristo. Então, olha lá, Sócrates, 470 antes de Cristo até 399 antes de Cristo. Ele já falava sobre a virtude. E ele entendia que essa virtude, na verdade, era como o bem, no sentido do aspecto moral, tá? E também representava o fim da atividade humana, com um aspecto funcional, operacional. O que isso significa? Então, o homem virtuoso, para o bem, no aspecto moral, significa o homem paciente, o homem resignado, o homem prudente, sábio. Isso são uma virtude no aspecto moral. Só que ele entendia também que o homem virtuoso ele não se limitava só apenas nesse aspecto moral, mas também no aspecto de trabalho. Então, um cirurgião, para ele ser virtuoso, ele não precisa ser um homem de bem. Para um cirurgião ser virtuoso, ele precisa exercer o seu trabalho de forma exemplar. E aí ele seria um cirurgião ou um médico virtuoso.
para Sócrates, tá? E além disso, o Sócrates diz: a virtude não pode ser ensinada, vem por dom de Deus aos que a possuem. Então ele entendia que ou você vem com a virtude ou não. Tá? Era esse o entendimento de Sócrates. E depois de alguns anos, lá para o ano 384 a.C. a 322, veio o Aristóteles, que foi discípulo de Platão, que por sua vez foi discípulo de Sócrates. Então ele aperfeiçoou esse entendimento, esse conceito de Sócrates. E ele diz que a virtude seria entendida como uma predisposição ou qualidade inata para o bem, que pode ser adquirida e aperfeiçoada pelo hábito, através da força da vontade. Então ele entende que não é um dom dado por Deus. Em todo ser humano tem essas aptidões para, alimentar essas virtudes, adquirir essas virtudes. Basta que ele tenha a força de vontade para tê-las. E ele também falava que a repetição de bons hábitos gerava bons costumes. E aí, com esses bons costumes, você conseguia adquirir essas virtudes, que até hoje são bem valorizadas. Aí você vai me falar: tá bom, Anderson, mas qual que é a certa? É um dom que vem de Deus, que a gente recebe. Então aquela pessoa paciente, que tem uma paciência de Jó, ela veio com isso? Como é que funciona? Está lá no livro O Consolador, pelo Espírito Emmanuel, psicografado pelo Chico Xavier, na questão 253, fala: a virtude é concessão de Deus ou é aquisição da criatura? E ele responde: a dor, a luta e a experiência constituem uma oportunidade sagrada concedida por Deus às suas criaturas em todos os tempos. Todavia, a virtude é sempre sublime e imorredora aquisição do espírito nas estradas da vida, incorporada eternamente aos seus valores, conquistados pelo trabalho, no esforço próprio. Então, Deus nos dá absolutamente tudo, todos os meios do espírito exercer a sua individualidade. E Ele colocou dentro de cada um de vocês uma centelha divina. Então, todos nós temos um pedacinho de Deus no nosso espírito. E essa centelha, ela tem uma predisposição para exercer essas virtudes. Ela tem uma predisposição para exercer o bem. Só que, para a gente exercer essas virtudes e essas qualidades, é de esforço de cada um de nós. Então, cada um de nós tem que buscar essa virtude pelo esforço próprio. Então, esse dom não vem de Deus. Ele colocou, uma forma inata para a gente buscar, mas o esforço é nosso. Então, a gente não pode acreditar nem a falta de virtude e nem a virtude a Deus, e sim a nós mesmos. É nossa responsabilidade como espírito. Até aqui tudo bem? Ótimo. Bom, então você está falando aí, Anderson, virtude, parece uma vitrola riscada, né? Sabe quando dá riscada e fica repetindo? E qual que é a importância dessas tal virtudes em nossa vida? Primeira coisa vamos lá, vocês gostam de ter um celular? Geladeira? Boa, né? Fica sem geladeira uma semana, que a tristeza que é, né? WhatsApp, nossa, hoje em dia ninguém consegue viver sem WhatsApp, né? Graças a homens virtuosos nos seus campos, cada um no seu campo, que hoje nós temos esses aparelhos. As conquistas morais que nós tivemos ao longo de todos esses anos foi graças a homens virtuosos, como Jesus. Então, a virtude, ela faz com que a humanidade evolua. Tá? E eu falei que existem dois aspectos, segundo Sócrates. Essas virtudes em questão moral e em questão, digamos, intelectual, certo? Só que a inteligência exercida sem a virtude, ela traz sofrimento. Porque sem a virtude para conduzir o ser humano, ele se perde nos seus vícios e nas suas paixões. E acaba fazendo as maiores brutalidades
que nós já vimos ao longo da história. Então eram pessoas virtuosas em seus campos, inteligentíssimos, mas que não tinha essa virtude moral para os guiar. Existiam homens que eram inteligentíssimos para a guerra. E olha o que fizeram. E até hoje, em seus campos, se utilizam dessa inteligência para simplesmente benefício próprio. Então, a virtude, ela é extremamente importante para o ser, individualmente, mas coletivamente. Porque sem ela, a gente se perde. E nós estamos passando por tudo isso hoje, porque nós estamos com escassez de homens virtuosos. E quando eu falo homens, é a sociedade como um todo. Homens, mulheres, no geral. Tá faltando, tá? Bom, então eu vou citar agora um pouquinho algumas virtudes para a gente fazer umas reflexões. Então, segundo Sócrates e também o Platão, existiam as virtudes cardeais, que seriam virtudes bases, digamos assim. Ele fala da virtude da prudência. O que significa essa prudência? Que é a mesma coisa que sapiência, que é o conhecimento, a sabedoria. Então, para Sócrates e para o seu discípulo Platão, que continuou com seus ensinamentos, a prudência ela era essencial para o ser humano, porque ela é que sustenta, digamos assim, as outras virtudes. Porque se você não tiver sabedoria, você nunca vai atrás das virtudes. Você vai ficar na ignorância. E a ignorância não busca ser virtuoso, e sim busca só os prazeres, os vícios. Então, a prudência ela é ótima para você buscar, ter essa consciência de buscar, mas também de você dosar na medida certa cada uma das suas virtudes. E a gente vai entender isso melhor com Aristóteles mais para frente. Também tem a virtude da fortaleza. O que significa? Significa ser firme nas suas convicções. Inclusive, o próprio Sócrates foi firme até o fim. Ele foi morto porque as pessoas se incomodavam com seus ensinamentos. E ele foi morto por causa disso. Falaram para ele, renuncia aos seus ensinamentos. Ele falava, não, eu vou continuar firme. Mas você vai ficar preso, mas minha mente não. E aí, foi morto. Então, isso é a fortaleza, é o princípio, é não titubear, não desviar os seus princípios pelos meios à sua volta. Quantas pessoas se corrompem com o poder ou com uma ameaça pelo medo? Ou em nossa sociedade hoje, não seguem seus próprios princípios, se vendem por dinheiro, porque falta a fortaleza. Tá? Justiça. Quem aqui gosta de sofrer injustiça? Pode levantar a mão. Anderson, eu gosto de sofrer injustiça. Exatamente. É uma virtude ser justo. E o que seria ser justo? É dar a cada um conforme o seu merecimento. Isso é justiça. E é bem difícil de ser justo. Né? E, por fim, a temperança. O que significa essa temperança? Nada mais, nada menos que controlar seus impulsos, seus instintos. É a virtude de controlar a sua vontade desenfreada. Que também está faltando na nossa sociedade. Hoje a gente vê abusos de todos os tipos. Não para, né? Bom, e o Aristóteles foi mais a fundo. O que ele chamava de virtudes éticas. Tá? Só que ele teve um ponto que é crucial na nossa sociedade hoje, que é chamada de justa medida, o conceito. Ou, que eu prefiro, o famoso meio termo. Então ele diz que as virtudes, elas são boas, sim, nós temos que adquiri-las, só que em excesso, ela é tão perniciosa quanto a falta. Então eu vou dar um exemplo aqui, ó. Coragem. Que a gente pode, digamos, ele mudou o nome, mas seria a mesma coisa que fortaleza, digamos assim. Você precisa ter coragem para enfrentar o seu dia a dia. E segundo Aristóteles, sem coragem você não tem as outras virtudes. Se vocês imaginam Jesus sem coragem, ele faria o que ele fez? Não. Chico? Não.
sem coragem para sustentar as outras, você não faz nada. Então, só que ele fala aqui, a coragem em excesso vira imprudência, digamos assim. A pessoa que tem muita coragem, o que ela faz? Ela é imprudente. Ela brinca com a morte o tempo inteiro. Geralmente quando nós somos adolescentes que nós... É excesso, né, a coragem. A gente vai e faz acontecer. E a falta dela também. Então, a gente precisa do quê? Do meio termo para conquistar a verdadeira virtude. Nem em excesso, nem a falta dela. Tá? Ele também fala da justiça. O que seria o excesso da justiça? É você ser severo. Né? Tudo você quer justiçar, tudo você quer ir atrás. Você vira uma pessoa severa. Ou justiça de menos, você acaba sendo injusto com o outro. Ou pelo excesso dela, você acaba sendo injusto também com a pessoa. Liberalidade. O que significa isso? É a mesma coisa que caridade. É você dar ao outro o que você tem. Seja moralmente falando ou materialmente. E o que seria o excesso disso? A prodigalidade exagerada. Você vai numa noite e gasta lá 20 mil reais e não está nem aí. Aí chega no final do mês, está sem lá o cartão. O cartão de crédito não tem como pagar. E aí você não paga. Aí você vai indo aqui, esbanjando. A gente responde pelos bens que nós temos, que nos foi dado por Deus. E a falta dela é o quê? A avareza. Você não ajuda ninguém. Você não... Aquela pessoa que dá tchau de mão fechada, né? Não ajuda ninguém. Isso é ruim também. Mansidão. Jesus falava bastante de mansidão. O que significa mansidão? É você ser benevolente, amoroso, você se importar com o outro. O excesso disso, o que significa? Você ser conivente com o erro do outro. Sabe aquela mãe que passa a mão na cabeça do filho? Tá fazendo coisa errada. Vai passar a mão. É mansa até demais, sabe? Às vezes você tem que dar um chacoalhão, não é? É isso. E a falta dela? É aquela pessoa raivosa, né? Que não tem amor por ninguém. Exatamente. E a temperança também, que é aquela pessoa que é muito preto no branco, sabe? Não, eu tenho que fazer. A minha vontade é de descansar, mas eu não posso. Mas peraí, você está doente, você não pode sair da cama. Tem um excesso. E tem a falta também. E temos as virtudes teologais, que significa a fé, a esperança e a caridade. Que nosso querido Paulo de Tarso fez um lindo poema com isso. E falou dessas virtudes, a mais virtuosa seria a caridade. Bom, eu fui no campo filosófico, mas vamos entender o que a doutrina espírita fala sobre as virtudes. Na verdade, no capítulo 17, Sede Perfeitos, tem lá o homem de bem. Então ela fala o que significa ser o verdadeiro homem de bem. O homem de bem pratica a lei de justiça, de amor e caridade para com todos. Você ser justo com todo mundo, mesmo a pessoa sendo injusto com você. Você é amoroso com todo mundo. Você é manso com absolutamente todo mundo à sua volta. E você pratica a caridade plena. Isso é uma das virtudes. Lembra que a visão espírita seria: o que é virtude? É o conjunto, em sua plenitude, de várias qualidades que, juntas, representam o homem de bem. Então você tem que ter absolutamente todas delas, ou perto disso, para ser um homem de bem. Continuando. Interroga sua consciência se não cometeu o mal, se fez todo o bem que podia e se ninguém tem do que se queixar dele. Alguém aqui pode afirmar 100% que ninguém tem que se queixar de você? Todo mundo está lá no Serasa do outro lado, né? Tá feio.
Estuda as suas próprias imperfeições e trabalha incessantemente em combatê-las. Então, todas as suas imperfeições, você combate. Deposita fé em Deus e em suas leis. O que significa? Nossa, estou sofrendo, mas eu acredito em Deus. Aceita as dificuldades sem murmurar, pois sabe que nada acontece sem a sua permissão, mas não espera que os outros façam o que lhe compete. Olha quantas virtudes eu já falei aqui. Justiça, a mansidão, a liberalidade. Lembra que eu estava falando lá? Aqui também de aceitação. O que significa isso? Resignação. Aceitar a vida. Mas você não pode ser aquela pessoa desleixada. Vou aceitar tudo. Não, você tem que ir à luta. Não esperar que a coisa caia do céu. Certo? Fé é uma virtude. E coragem também. Pra você fazer o Pai Nosso, você precisa de coragem. Que seja feita a tua vontade, Pai. Você precisa de coragem. Porque não é fácil. A vontade dele é o melhor para nós. Mas dói. É difícil. Não alimenta o ódio, nem rancor e nem desejo de vingança, porque perdoa e esquece as ofensas. É aquela pessoa que perdoa. Segundo o Mahatma Gandhi, uma pessoa chegou para ele e perguntou: como que você perdoa as pessoas? Aí ele falou: eu não perdoo. Aí a pessoa: ué, esse cara se faz de santo e não perdoa ninguém? Como assim que funciona? Ele falou: eu não preciso perdoar. Eu não me magoo com ninguém. Olha que profundidade. É o certo. É a gente não deixar nem o ódio, nem o rancor, nem o desejo de vingança entrar. Perdoar de primeira. Isso é uma virtude. É indulgente para com as fraquezas alheias e nunca se compraz em rebuscar os defeitos alheios. Se a isso se vê obrigado, procura sempre o bem que possa atenuar o mal. Então, indulgente é também uma virtude. É ser paciente, tolerante com o erro do outro. É fazer o certo, mesmo nos momentos difíceis. Mesmo quando você tem que chamar a atenção do outro. Não é fácil. Com toda a mansidão. Chamar a atenção do outro com mansidão é difícil. Qual que é o nosso impulso? Xingar, gritar, berrar. Aí quando a gente vê, fala: ai meu Deus, eu acho que eu passei do ponto. É bem assim. Não procura dar valor ao seu espírito, nem aos seus talentos, em detrimento de outros, mas utiliza todas as ocasiões para fazer ressaltar o que seja proveitoso aos outros. Humildade. Saber se colocar no seu devido lugar. Isso é humildade. Vai ter momentos que você vai ter que se impor. Jesus não se impunha, falava: hipócrita. É isso. Mas tem momentos que você tem que ficar quieto, como uma questão de humildade. E ajudar o outro. Quando o outro fala: nossa, como você é bom. Aí você vai falar: realmente. Sabe aquela... Dá vontade de falar, né? Nossa, sou mesmo. Né? Não. O homem virtuoso, o que ele faz? O homem de bem? Ele chega: não. E aí tenta dar um ensinamento. Como Jesus falava. Chamaram ele de bom. Ele falou: só Deus é bom. Jesus falou. Não se envaidece da sua riqueza, nem de suas vantagens pessoais, por saber que tudo o que lhe foi dado pode ser lhe tirado. Usa, mas não abusa dos bens que lhe são concedidos. Sabe que é um depósito e que terá que prestar contas. Então ele se utiliza dos bens materiais. Não é pecado ter bens materiais. O problema está no excesso que se dá a eles. Então emprega na justa medida os bens que Deus nos dá. Porque se você não emprega os bens que Deus te deu, é a parábola dos talentos. Você está enterrando e você vai responder por isso. Respeita todos os direitos que aos seus semelhantes dão as leis da natureza, inclusive o de ser e o de pensar de forma diferente, como quer que sejam respeitados os seus. Então você respeita o outro. E você também é respeitado. Quando a pessoa não te respeita, você coloca ela no seu devido lugar. Você tem que ter o respeito. Certo? E no Livro dos Espíritos, na questão 893, o Kardec, vendo aquela questão do homem de bem, fala: nossa, mas existem várias virtudes.
Eu citei uma delas, tá? Algumas delas. Existem várias outras. Tanto que no capítulo o Homem de Bem, ali no 7 Perfeitos, fala, isso é um resumo, porque tem muito mais para ser um homem de bem. Então, novamente, quem aqui se considera um homem de bem? O Geraldo ainda se considera um homem de bem. Ele pratica todos os itens que eu falei lá atrás, em sua plenitude. Parabéns, Geraldo. E aí Kardec chega e pergunta para os espíritos, tá, mas qual é a mais meritória das virtudes? E aí os espíritos dizem que a mais meritória é a que se baseia na mais desinteressada caridade. Então, não existe a mais meritória, a mais importante para os espíritos, mas a mais importante é aquela na hora. Oi? Exatamente. Exatamente. Essa é a maior virtude, com certeza. Com certeza. É você fazer o bem. Essa é a melhor virtude. Então, se você tem que ser paciente com as pessoas da sua casa, na sua casa, essa é a melhor virtude que você pode exercer. É a que Deus espera de você. Tá? E como adquirir essas virtudes? Para a gente finalizar. Como adquirir essas virtudes? Porque tem um monte de gente que quer ter essa virtude. Eu também quero. Não é fácil, mas a gente quer ter. Porque à medida que a gente evolui e adquire essas virtudes, a gente para de sofrer. Porque evolução é felicidade. Tá? Isso provavelmente vai falar na próxima palestra sobre isso. Né? Então, como adquirir essas tais virtudes? E tem uma lei de Deus que ajuda bastante. O Aristóteles falou de hábitos saudáveis para você adquirir. Mas se você não usar essa lei de Deus aqui que eu vou falar, você não consegue as virtudes. Qual lei que eu estou falando? Lei de destruição. Eu falo, meu Deus, o que o Anderson está falando? Ele quer guerra? O que ele está doido? Vou ler para vocês. A destruição necessária ocorre na natureza, tendo em vista a natural transformação biológica, a renovação e até a melhoria das espécies. Dessa forma, os espíritos superiores nos esclarecem. Preciso é que tudo se destrua para renascer e se regenerar. Porque o que chamais destruição não passa de uma transformação que tem por fim a renovação e melhoria dos seres vivos. Isso está lá no Livro dos Espíritos, na questão 728. Gente, se você quer adquirir virtude A, virtude B, você tem que ter uma coisa em mente. Se você não destruir os vícios e as paixões que existem dentro de você, você não vai conseguir. E o que seria se destruir esses vícios e essas paixões que te movem ainda? Seria a tão falada reforma íntima. Você já viu reforma sem quebrar alguma coisa? Construir sem quebrar alguma coisa? Tem que quebrar, tem que destruir para o quê? Para se renovar. Então, antes de querer, por exemplo, ser paciente, combata a cólera, a ira, a impaciência, a intolerância que existe dentro de você. Fazendo isso, você combatendo esses vícios, você automaticamente, naturalmente, você vai ter essa virtude da paciência, que é nada mais, nada menos do que a ciência da paz. Peguei aqui um exemplo de uma virtude. Olha quantas. Então, é muito difícil a gente desenvolver todas de uma vez. Mas, mire em uma. Vê a que mais te incomoda, a que mais te faz sofrer. Às vezes você é uma pessoa explosiva, fala o que pensa. No meio termo isso é bom, né? Que você é corajoso, que você fala o que tem que ser falado. Mas em excesso é ruim, porque você machuca as pessoas à sua volta. Se machuca. Então, veja o que você precisa mudar, uma virtude que você precisa adquirir e fala, o que eu preciso destruir para adquirir essa virtude? Essa não é só a reforma íntima, mas o conheça-te a ti mesmo. Se conheça e emprega a reforma íntima. Que aí, um dia, nós estamos destinados, um dia nós vamos ser
um homem de bem. Tá bom, gente? Então, eu espero que eu tenha sido claro. Qualquer dúvida que vocês tiverem, é só me procurar. Tá bom? Um bom dia a todos.